7 motivos para você não comprar IPO. Meu nome é Guilherme Córdova, eu sou consultor de um dos maiores bancos aqui no Canadá. E se você gosta de conteúdo do mercado financeiro, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber as notificações dos conteúdos mais fresquinhos que eu postar aqui durante a semana. E galera, assista o vídeo até o final, porque o último motivo, ele é talvez o motivo mais importante de todos. Beleza? Então presta atenção, fica de olho nos 7 motivos e não perde sequer um segundo do vídeo. E galera, a gente está tentando bater a meta aí de 1.000 de seguidores aqui no YouTube. E aí, quando isso acontecer, vamos aí abrir uma carteira pública para vocês, ou minha, ou da editora, né? Vamos ver aí o que vocês preferem. A gente vai voltar lá no Instagram também e aí vamos decidir. Beleza? Agora, sem mais mimimi, editora, solta a vinheta. Galera, eu sei que um dos motivos principais aí, né, nem sempre os IPOs eles são bons investimentos, tá? E olhando o histórico aí dos últimos IPO, até vi a lista na Nasdaq lá, por exemplo, dos últimos 50, 60, é basicamente uns 50-50, né? Algumas conseguem subir, outras descem demais. Então aí é uma roleta russa, basicamente, né? Você joga a moeda para cima e vê o que acontece. Mas, obviamente, existe um hype, né? Principalmente quando a gente está falando de IPO. Existe um hype por quê? Porque as pessoas elas querem ficar ricas da noite pro dia. O cara fala, pô, vou entrar na IPO, a empresa vai crescer muito, ela vai estourar, vou comprar no início, né? E aí, vou ficar milionário. Muita gente tem na imagem aí, né, os gráficos de Magazine Luiza, Amazon, Apple, Google e tudo mais. Mas a galera não tem um gráfico de OIBR, Conga, IRBR e mais um monte de tranqueira nos Estados Unidos aí que veio a falir. Por exemplo, recentemente tivemos a Select Quote nos Estados Unidos, ou SLQT, que subiu aí mais de 30% logo depois da abertura do seu capital lá nos Estados Unidos. Mas a maioria não acontece isso. Acontece, na verdade, o oposto. Por exemplo, a Lyft e a Uber, né, logo depois do seu IPO ali, despencaram, né, na verdade. E hoje, elas continuam negociando menor do que o preço do IPO, mesmo um ano depois, mesmo bastante tempo depois, elas ainda continuam abaixo, né, do esperado ali. E eu lembro até que a Uber, se eu não me engano, fez ali uma parceria com a Shakira, ou foi com a, sei lá, com a Madonna, ofereceu lá ações dela para fazer um show, fazer uma divulgação e tal, não sei o quê. Então, assim, se eu não me engano, a Uber, ela foi, o IPO dela foi a $45, se eu não estou enganado. Possam me corrigir aqui nos comentários, inclusive. Mas, obviamente, quando você está comprando um IPO, né, você tem que primeiramente pensar se o IPO que você está comprando, ele faz sentido, né, na sua gestão de risco da sua carteira. Tá? IPOs, eles são altamente arriscados, galera. Você não tem histórico da empresa. Não dá para fazer muita análise fundamentalista da empresa. É muito complicado. Agora vamos aos motivos principais de fato. Número 1. O investidor médio, ele não pode comprar o preço principal, o preço inicial, o preço verdadeiro do IPO. O I do IPO é o preço inicial da oferta da ação. Mas esse preço ele vai para os investidores que podem entrar na ação cedo. Nos Estados Unidos é um tanto quanto diferente no Brasil. Nos Estados Unidos, majoritariamente, os IPOs eles são servidos primeiro para os investidores institucionais, para os fundos e tudo mais. No Brasil, por conta da liquidez ser muito baixa, acaba que boa parte das ações totais vai indo para o mercado ali para fazer reserva, né, no mercado primário, como eu e você. Tá? Então, é um tanto quanto diferente, então considere algumas questões. Mas, como eu estava dizendo, nos Estados Unidos, geralmente isso vai para os fundos de investimento. E lá, a galera compra a muito abaixo do valor do que você vai comprar na corretora. Naquele primeiro dia lá, quando abriu lá o IPO da Coinbase, por exemplo, vamos dizer que você acha que saiu 285, 250. Cara, o investidor institucional, ele não comprou a 280, 285. Tá? Ele comprou muito menos do que isso. Deve ter comprado 225, 230, alguma coisa assim. Tá? Então ele comprou muito menos do que isso. E obviamente o investidor pequeno, tá? Que ele conseguiu ali a sorte de ter uma ação, uma pequena porcentagem da ação, né? Não vai ser o suficiente, né, para você ter um impacto financeiro significativo, né? E mesmo que você consiga essa proeza aí, né, que é um tanto quanto complicado, isso pode ser um sinal de alerta. Porque, na verdade, se isso acontece de acabar nas suas mãos, né, muito provavelmente significa que o investidor institucional não quis entrar nessas ações, né? Não teve, na verdade, teve sobras, né? O que a gente chama de sobras. Então, isso aí já liga aí o sinalzinho vermelho ali para você ficar atento. E o motivo número 2
é que os IPOs eles podem ter um retorno menor do que os benchmarks, do que os índices. E existe um relatório, beleza, do Dimensional Fund Advisor que mostra um fraco desempenho dos IPOs. Eles estudaram o desempenho de 6.000 IPOs que foram realizados nos Estados Unidos no primeiro ano de IPO entre 1991 a 2018 e descobriu que essas ações, esses IPOs, performaram menor do que os benchmarks do mercado, menor do que os índices do mercado. Então, de modo geral, né, não parece que os IPOs se saem particularmente bem, né, em relação aos outros investimentos que a gente tem aí no mercado financeiro, né, nos Estados Unidos também. E, obviamente, no mercado de ações ali, quando você controla fatores de riscos que são relevantes. E às vezes, se você trabalha na empresa que está fazendo IPO, talvez você tenha ali acesso a uma quantidade minúscula de ações que você possa comprar, beleza? Mas, de novo, isso é algo muito raro e quase não acontece, né? Dificilmente isso acontecer. Conheço, inclusive, uma pessoa que disse que trabalha na Raizen, né, no Brasil e não teve acesso a essa compra aí. Preço especial para o investidor normal, né? Comum como nós. E galera, o motivo número 3 é a emoção pode superar o raciocínio. Os consumidores de IPO, eles podem ser aí, né, facilmente incluídos nas tendências de consumos populares, né? O IPO, ele é muito popular, galera. É incrível a popularidade do IPO. E os investidores comuns aí, né, do varejo podem se perder, né, no meio dessa quantidade enorme aí de IPO quentes, né? Principalmente quando a gente está falando de IPO de empresas de tecnologia. Meu Deus do céu, né? Qualquer tranqueira que vem aí é a nova Apple, é a nova Google, não sei o quê. Bicho, esquece, não é assim dessa forma, tá? Não é assim dessa forma. E também tem o famoso FOMO, né? Fear of Missing Out, né? O medo de ficar de fora ali. Esse aí a gente sabe que, né, pode substituir totalmente ali a lógica da coisa de ter que investir ou não no IPO, né? Faz com que você esqueça tudo, né? E faça com que você, eu vou perder o hype, vou perder o hype. Aí o cara só olha, né, o gráfico subindo de outras ações, né? Mas ele também não olha a Uber, não olha a Lyft, né, que você perdeu, né, passou 2 anos aí e você continua tá negativo, né, nem que tá no 0 a 0, você tá negativo. E essas empresas, por exemplo, ficam aí, né, com venture capital queimando dinheiro toda hora para fazer o business deles crescerem, né? Então os caras fazem rodada de investimento, faz isso, faz aquilo e continua não rentável, né? Então as empresas de tecnologia não são tão fáceis assim de você fazer um investimento bom de qualidade, tá? É muito complicado. Em 2020, a gente teve um dos IPOs, talvez um dos mais hypados aí da história, né? O famoso DoorDash, que é uma empresa de entregas de alimento, né? Vocês aí no Brasil estão acostumados com iFood, Uber Eats e tudo mais. Aqui a gente tem um DoorDash também, né? Além dos outros dois aí. Não, a gente não tem iFood. Que obviamente, né, foi aí muito beneficiado, né, com o aumento aí da demanda em 2020, 2021 também, com o aumento da demanda, né, de entrega de comida. Porém, as pessoas precisam se decidir se aquilo ali, aquela tendência é uma moda ou é algo sustentável, né? Se é algo passageiro ou se ele é algo sustentável aí no longo prazo, se é o que veio para ficar de fato. E outra coisa que você tem que se perguntar quando está participando do IPO, né, por exemplo, no caso da DoorDash, as pessoas vão estar usando esse produto muito, né, da forma que eles estão usando daqui a 6 meses, 1 ano, 3, 4, 5, 6, 7 anos? Se a resposta for não, talvez você tenha que repensar a sua estratégia. E galera, se você está gostando desse vídeo aqui, fantástico, beleza? Já solta o like aqui no vídeo, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal também e ativar o sininho para você receber todas as notificações aqui do meu canal. As avaliações ainda são importantes e esse é o motivo número 4. Os IPOs mais hypados aí, né, eles podem ver os preços das suas ações subirem acentuadamente aí nas primeiras semanas ou dias do seu, logo após, né, o seu IPO. E trazendo aí as avaliações, né, a níveis exageradíssimos, né, em relação ao preço-lucro da empresa. Dá um exemplo para vocês aqui de algumas empresas, né? A empresa ZoomInfo, né, ou ZI aí, o código dela, por exemplo, saltaram quase 100%, né, quando a empresa estreou, né, não um tempo atrás, beleza? Logo no primeiro mês ali, mais de 100%, galera, é muita loucura. E a empresa aí elevou o valor de mercado dela, né, para 15 bilhões, ou seja, a empresa saiu de 7,5 de valor de mercado para 15 bi de valor de mercado. É um absurdo, né? Como a empresa cresceu, né, 7,5 bilhões em um mês, complicado, muito complicado. E isso aí pode limitar o crescimento futuro da empresa, porque ela já está num valor muito absurdo, só que a empresa ainda não está dando lucro. Quando se trata, né, de uma tendência, um modismo, as pessoas têm que considerar todos os benefícios da empresa, né, que estão representados no preço da ação, tá certo? Como que é o cenário competitivo
da empresa, né? Qual o setor dela, como é que ela está situada dentro do mercado. Você tem que olhar a vantagem competitiva ou a tecnologia única que ela tem e se elas dão uma vantagem competitiva sustentável para a empresa no longo prazo. E o motivo número 5 é que os IPOs eles têm poucas avaliações do mundo real. A empresa ela vai usar subscritores para ajudar a definir uma avaliação do IPO. E ali, assim, estabelecer um preço. E o preço do IPO ele é baseado, né, ali no exercício que os subscritores vão fazer, né, da ação ali, do preço da ação e também, né, de todo o fluxo de caixa da empresa e tudo mais, quanto que ela de fato vale. Mas, obviamente, ninguém sabe quanto de fato a empresa fez no passado, quanto que ela vem crescendo e tudo mais. E o preço normalmente ele tem um desconto, né, para o grupo de pares de capital aberto. Quando o IPO atinge o mercado de ações, ele vai fazer parte do que a gente chama de mercado secundário, onde é que a maioria das ações são negociadas, onde você vai abrir seu home broker, seu aplicativo aí no seu celular e comprar ações. Ali é o mercado secundário. E aí, só quando as ações chegam no mercado secundário é que você pode, né, ficar menos cego, porque aí você não está cego. Por quê? Aí você vai ter os analistas externos olhando para aquela empresa, analisando os números dela e aí flutuando o preço das ações. Fala, pô, né, você consegue ter mais dados, mas antes do IPO é muito complicado. Tem poucas ações que só quem faz essas análises é o subscritor, né? Então ele é o cara que tem, né, esse grupo, eles que têm todas as informações da empresa, basicamente. Galera, o motivo número 6 é a pesquisa é importante. E galera, quando você está olhando para um IPO, você não deve olhar diferentemente do que você olha quando você faz uma análise de uma ação qualquer que já está listada. Da B3, VEG, Fleury, IRBR, Sul América, qualquer empresa aí. É do mesmo jeito, mesma coisa. Você precisa fazer sua análise para entender da empresa, o setor que ela está competindo, a vantagem competitiva. Todos esses fatores, você tem que continuar fazendo a sua análise. E, obviamente, se ela faz sentido no teu portfólio, né? Se você está precisando daquele tipo de empresa, daquele setor, para balancear o teu portfólio. E, obviamente, que você vai estar olhando ali, né, outros índices também, né? Preço-lucro, preço EBITDA, dívida líquida pelo EBITDA, dívida líquida pelo lucro, patrimônio líquido, lucro por ação. Enfim, você vai estar olhando todas essas questões aí para fazer a sua análise normal que você faria com qualquer outra empresa, não tem diferença. E você precisa entender que é como comprar qualquer outra ação, tá certo? Não tem diferença nenhuma. E galera, o motivo número 7 é: os preços das ações podem cair após 180 dias. E isso, obviamente, eu estou falando da regra exclusivamente, principalmente nos Estados Unidos. E galera, o grande motivo disso é que os insiders e os grandes investidores que conseguiram entrar no IPO dela, compraram lá as ações e tudo mais, antes mesmo de entrar no mercado secundário, eles são proibidos de vender as suas ações dentro de um período de 180 dias. Eles não podem vender as ações dentro de 180 dias. Porque seria muito fácil, né? O cara está comprando ali a 200, aí ela vai entrar no mercado secundário no primeiro dia a 250, porque ela sempre entra mais cara. Aí o cara no primeiro dia vai lá, bum, faz um swing trade, e aí é muito fácil, né? As ações já vão derreter no primeiro dia já, aí fica ridículo. E para as ações que apresentam aí uma alta acentuada, né, nas primeiras semanas e meses aí, de suas negociações, após esse período de restrição de 180 dias, pode ser que um insider, um grande investidor de dentro ali que tem suas ações, pode decidir realizar o lucro tranquilamente, né, se subiu demais, e aí puxar o preço para baixo demais, fazer com que você perca ali, né, uma bela parte dos lucros, né? Então é normal ali essa galera segurar as ações, né, porque aí você está falando exclusivamente do mercado secundário, né? Então vai ter pouca gente negociando, muito menos do que um fundo consegue, e eles não podem vender. Então, obviamente, principalmente no mercado americano, se você foi lá o primeiro, na primeira mês, na primeira semana, e comprou Coinbase, por exemplo, né, recentemente aí, e outras empresas que fizeram IPO, né, fique claro para você que depois dos 180 dias, muito provavelmente vai ter uma correção muito boa aí, porque a galera vai poder vender as ações que eles compraram antes, né, do IPO lá, beleza? Antes das ações serem negociadas no mercado secundário. E galera, comentei com vocês aqui 7 motivos por que você não deve entrar no IPO. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou, né, desses comentários que eu deixei para vocês aqui, dos 7 motivos. Se você concorda, se você não concorda, beleza? Isso é muito importante pro meu canal. E não se esquece, obviamente, de deixar aqui o like, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, valeu, até a próxima.